A aprovação feita hoje pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da vacina do Butantan, vacina contra a Covid-19, foi uma vitória da vida. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram tamo junto. Falaram até que eu estava brigado aqui. Olha, no meu militar é comum acontecer isso aqui. Olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Opa, tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Começa agora o seu podcast de política aqui da CNN Brasil, o Horário de Brasília. Comigo, Daniela Lima, e com essa maravilhosa Renata Agostini. Chegando. Oi, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do Horário de Brasília. Sextou bonito com a gente, com o que aconteceu ao longo da semana. O que aconteceu, Dani? Com a gente e com crise das brabas. Crise que mexe com o seu dia a dia, crise que trata de saúde pública, de enfrentamento à pandemia, que essa semana bateu a marca de mais de 155 mil mortos no Brasil, a pandemia da Covid-19. Antes da gente seguir com o nosso tema principal, eu preciso, Renata, que você me dê licença um minutinho para fazer uma correção. No podcast do Horário de Brasília, na semana passada, você que acompanha a gente, acho que você já deve ter percebido, para a alegria de quem nos ouve e desespero dos nossos editores, nós fazemos tudo de improviso aqui no Horário de Brasília. E eu cometi um lapso. Eu estava me referindo ali ao histórico dos escândalos de dinheiro escondido com parlamentares e mencionei um assessor, disse eu, abre aspas, de José Genuíno. Errei. Peço desculpas e registro aqui a informação correta. Era um assessor de José Guimarães, deputado do mesmo partido, do PT. O caso é aquele mesmo, mas eu cometi um engano, um lapso entre os dois nomes, inclusive porque são figuras muito próximas. Enfim, está registrado aí, José Guimarães é o nome do deputado cujo assessor foi pego com dinheiro na cueca. A gente não é infalível, o que diferencia jornalismo profissional é a correção, tá aí prestada às minhas contas aos nossos ouvintes. Renata, muitíssimo obrigada por esse momento e agora vamos sim ao nosso tema principal. Essa é a nossa fada sensata, corretíssima, perfeita, até quando comete um pequeno escorregão. Olha, a semana terminou com o presidente Jair Bolsonaro dizendo basicamente que não importa se a Coronavac, a vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, uma empresa chinesa, não importa se a Coronavac vai ter aval, selo de qualidade, de segurança, de eficácia da Anvisa, que é o órgão aqui do Brasil responsável por avalizar a circulação desse tipo de medicamento. Não importa se ela vai passar por todos os testes, não importa se ela vai chegar primeiro no Brasil. Vacina da China, ele não quer de jeito nenhum, ele disse. Por quê? Porque ele acha que João Dória, o governador do estado de São Paulo, está tirando proveito disso. A questão escalou muito, o presidente está sendo acusado pela oposição, pelo próprio João Dória, que disse que beira o criminal o comportamento de Jair Bolsonaro de rechaçar uma vacina tecnicamente eficaz, se ela vier, quando ela vier, né? Renata, conta um pouquinho o tamanho do problema. O problema é grande. Agora eu queria fazer aqui um comentário, Dani, você falou, né? O presidente Jair Bolsonaro acha que João Dória quer aproveitar isso politicamente, e quer mesmo, e tá tentando, mas o ponto não é esse. Por que o ponto não é esse? O que aconteceu nessa semana? O ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello, se reuniu com os governadores, 24 governadores, para falar, segundo as palavras de Pazuello,
Pazuello dar ali uma grande novidade. Qual era a grande novidade? O governo decidiu encomendar, custear, pagar as 46 milhões de doses da Coronavac que estavam ali sendo negociadas antes pelo governo de São Paulo e incorporar essa vacina ao Programa Nacional de Imunização. Ou seja, na prática, o governo federal iria comprar e distribuir pelo Sistema Único de Saúde como as demais vacinas para o Brasil inteiro. A vacina do Butantan será a vacina brasileira. Então, nós já fizemos uma carta em resposta ao ofício do Butantan e essa carta ela é o compromisso da aquisição das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro, em torno de 46 milhões de doses, e essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em janeiro. Essa é a nossa grande novidade e isso equilibra o processo. O general Pazuello fala isso aos governadores, a gente depois viu o vídeo de uma forma muito clara. E por quê? Bem, ele explica que lá atrás o governo, quando estava analisando as vacinas que estavam em estudo, que estão em estudo, entendeu que a mais promissora é a tal vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida pela AstraZeneca. O governo, então, na ocasião, firmou um acordo e se comprometeu a pagar cerca de 2 bilhões de reais para que essa vacina fosse, então, desenvolvida, para que houvesse uma transferência de tecnologia e o Brasil, em determinado momento, por meio da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, começasse a produzir essa vacina. Vacina essa que ainda não tem o aval final, está em fase avançada de testes, porém, há ainda uma chance, já que não tem ali o aval final, dela em algum momento não dá certo. Rezamos, torcemos para que não. Essa foi a aposta do Brasil. O que Pazuello diz? Continuamos acompanhando outros estudos e, recentemente, o pessoal do Instituto Butantan veio até o Ministério e nos brindou com uma grata surpresa. Que surpresa foi essa? Colocada, explicada ali por Pazuello. Dá para produzir essa vacina, a Coronavac, no Instituto Butantan mais rápido do que se imaginava, porque é uma tecnologia que o Instituto Butantan já domina, mesmo usada, por exemplo, ali na vacina do H1N1. Então, o Butantan falou, olha, a gente inverteu esse processo. Diante disso, o próprio Pazuello diz, olha, a gente vai conseguir ter essa vacina, a gente estima, entre 1 mês e 1 mês e meio antes da vacina de Oxford. Isso, claro, se todas, tanto o Coronavac como a vacina de Oxford tiverem o aval final da Anvisa. E mais uma vantagem que Pazuello conta. Como essa vacina já está sendo desenvolvida no Brasil, como o Butantan já domina essa tecnologia, o governo não precisaria esperar primeiro a aprovação pela agência lá de fora, a Anvisa do exterior, A Anvisa, por exemplo, no Reino Unido, para então aguardar a homologação na OMS e só então a Anvisa dar a sua autorização. O Brasil já poderia então pegar essa vacina com ali o final dos testes e a Anvisa dar o aval e ela já estaria pronta para ser distribuída. Isso tudo foi o que Pazuello contou. Pois bem, grande novidade, todos comemorando. Agora, além das 140 milhões de doses que o governo ali está esperando da vacina de Oxford, teríamos no Sistema Único de Saúde outras 46. Portanto, aí 186 milhões de doses esperadas para o ano que vem. E depois, Dani, o que aconteceu? Parecia tudo lindo, Tava todo mundo festejando, só que não. Pois é, esse anúncio que a Renata conta, ele aconteceu diante de 24 governadores de todo o país. Saiu todo mundo elogiando o entendimento técnico, o fato de que Pazuello tinha pensado tecnicamente, não politicamente, acertando ali a compra da Coronavac para começar a vacinação já em janeiro, porque achava que em dezembro já teria tudo pronto, enfim. Ou seja, antecipar a etapa de imunização se a vacina ultrapassar todas as barreiras técnicas e tiver o selo de certificação de qualidade. Aí no dia seguinte o presidente Jair Bolsonaro acordou virado no giraia, muito, e falou ali naquele cercadinho que ele usa para dar os seus recados, que não ia comprar vacina chinesa nenhuma, que não ia comprar a vacina do João Dória, que devia ter havido um mal entendido e que se o ministro, depois ele veio a São Paulo, participou de uma agenda, reafirmou o que havia dito e falou que inclusive já tinha, se por algum acaso Pazuello tivesse enviado um documento formalizando essa intenção de compra das 46 milhões de doses, ele já tinha mandado cancelar, estava cancelado, no melhor estilo quem manda sou eu, ele falou, a autoridade é minha, sou eu o presidente. Não abro mão dela. Exato. De fato, tinha havido um pedido de compra. Um dia antes do anúncio dessa aquisição das 46 milhões de doses, o Ministério, no dia 19 de outubro, formalizou a intenção de comprar as 46 milhões de doses em ofício mesmo, papel timbrado enviado ao Butantan. E o presidente Jair Bolsonaro cancelou isso.
Houve um desconforto generalizado. A primeira reação dos governadores foi de perplexidade, porque é um compromisso feito por um ministro da Saúde com 24 governadores do país inteiro. Depois eles começaram a se mobilizar para reagir. E o que a gente tem de saldo, Renata, entre os governadores é essa vontade deles, esse plano de acionarem o Supremo Tribunal Federal para tentar garantir o acesso à vacina que ficar pronta primeiro. A gente achava que esse era o maior dos problemas, mas não é, né, Renata? Começou agora uma série de questionamentos a respeito de como a Anvisa, que está sob o mando de um aliado do presidente Jair Bolsonaro, vai lidar com todo o trâmite que ainda falta para a Coronavac ser testada e habilitada no Brasil, né? Exato. Deixa eu fazer um parênteses que eu acho importante para a gente entender em que pé estamos em relação à vacina como um todo. Quando o governo federal faz esse anúncio, a gente não está falando de vacina a mais que apareceu. A gente está falando o tempo inteiro das vacinas que você já vem ouvindo aí no noticiário. As vacinas que o governo federal encomendou, são essas 140 milhões em duas frentes. Uma encomenda de 100 milhões e outra de 40 milhões. E as vacinas que você via o governo de São Paulo falando que estavam encomendadas, 46 milhões de doses. Qual é a diferença e por que diversos governadores estão ao lado de João Dória nesse caso? Se João Dória e o governo de São Paulo decidissem seguir com essa parceria apenas ali no estado, você teria uma situação, então, que os paulistas, ou seja, os moradores de São Paulo, no limite, receberiam essa vacina. Isso teria de ser, então, custeado pelo governo de São Paulo, por exemplo. Quando o governo federal, quando o Ministério da Saúde diz, olha, a gente vai encomendar, você tem dois pontos importantes. O primeiro, todos os estados, então, passam a ser beneficiados, porque isso vai entrar num calendário nacional. E aí é por ordem, né, de grupos de risco, mas quem está no Maranhão, quem está no Mato Grosso, quem está na Bahia, vai ser também imunizado, vacinado com a Coronavac, e não só quem está em São Paulo. O segundo problema aí é o dinheiro, né? Tem um custo alto, e aí o governo federal, então, vai arcar. O que nos leva a outro ponto dessa reação que a Dani já colocou. No limite, os governadores poderiam, e aí sempre importante lembrar, após a aprovação da Anvisa, ninguém nunca estava defendendo vacinação no Brasil sem aprovação da Anvisa, sem finalizar os testes. Isso não estava em questão, isso não está em questão com a vacina de Oxford, isso nunca esteve em questão com a Coronavac. Bem, depois dessa aprovação, aí os governadores, no limite, podem eles próprios custearem, pagarem, mas não é ali uma engenharia fácil, é um dinheiro alto, os estados estão quebrados, a maior parte deles, ou com dificuldades financeiras, então é um caminho um pouco complexo para seguir. Essa é a principal razão para você ter um levante de governadores nesse momento. Como pode o governo federal, então, abrir mão dessas 46 milhões de doses de uma vacina que está ali no mesmo ponto que a vacina de Oxford, se a gente está vivendo uma situação de emergência? Renata, eu queria pegar em um ponto que você tocou e ele é nevrálgico, que é o seguinte, a questão da comprovação científica. Foi esse discurso que o presidente Jair Bolsonaro escolheu. Ele disse que não fazia sentido gastar dinheiro para adquirir 46 milhões de doses de uma vacina que ainda não tem comprovação científica. E aí o presidente escolheu uma retórica que pegou com uma parte de seu eleitorado, mas ela é bastante capenga se a gente fizer uma análise fática, digamos assim. Primeiro, como a Renata deixou bastante claro, todas as vacinas estão em fase de teste, ou seja, não tem nenhuma vacina no mundo, infelizmente ainda, que seja cientificamente comprovada, eficaz contra a Covid-19. Elas estão em fase de teste. A Coronavac está na fase 3 de teste, a última. A vacina de Oxford está na fase 3 de teste, a última. Existem outras também em fase adiantada. A vacina russa, a Sputnik, que foi registrada e fez um super barulho, está em fase anterior a essas duas. E lá, Vladimir Putin também, numa tentativa de politizar, né, a questão da imunização, está acelerando o que pode, mesmo com uma vacina em estágio anterior a que nós temos aqui. Então, nenhuma vacina tem selo científico até agora. Elas estão em
teste. E o governo federal já repassou dinheiro para a AstraZeneca e a Fiocruz, que são aí as entidades, a AstraZeneca farmacêutica, a Fiocruz, nossa Fiocruz aqui brasileira, que estão trabalhando na vacina de Oxford. Então, do ponto de vista dos fatos, o discurso do presidente não para de pé, porque o governo já repassou cerca de 1,9 bilhão, ou prometeu repassar até 1,9 bilhão de reais para os testes, para os estudos do desenvolvimento da vacina de Oxford. Então, ele também já pagou dinheiro bastante grosso por uma vacina que não tem comprovação científica. O que o Ministério da Saúde faria com a Coronavac é uma operação bastante semelhante. Mas, enfim, foi o que bastou, né, Renata? Com duas diferenças. A primeira é que, você lembrou, né, desse dinheiro, dessa dinheirama toda, 1 bilhão e 300 milhões já foram para a AstraZeneca. E o acordo firmado pelo Brasil, anunciado em meados desse ano, implica em risco. Se essa vacina não der certo, o Brasil não recebe todo o dinheiro de volta. É um dinheiro que foi gasto, é um risco. Isso a Renata está falando da vacina de Oxford, né? Ela diz, o que ela está dizendo é quando o Brasil assina um acordo para a Fiocruz, junto com a AstraZeneca, trabalharem em cima dessa vacina, ele abraça o risco de ter jogado o dinheiro no lixo, porque faz parte do processo. É isso, né, Renata? Perfeito, faz parte do processo, faz sentido. O que o governo queria naquele momento? Garantir que ele vai ter a vacina, porque imagina, quando tiver ali o selo final de uma vacina, o mundo inteiro vai querer. Então, o Brasil foi lá e falou, olha, topo, vamos junto, coloca o dinheiro e vocês me garantem 100 milhões de doses. Foi isso que o Brasil fez nesse caso da vacina de Oxford. A gente pode estar diante de um cenário, bate na madeira milhões de vezes, ninguém quer que esse cenário ocorra, queremos que todas as vacinas em estudo, elas deem certo. Mas a gente pode estar dentro de um cenário em que a vacina de Oxford, por alguma razão, né, não é aprovada e, de repente, a Coronavac é aprovada. E aí, o que o governo federal vai fazer se o presidente está dizendo que não interessa se for aprovada ou não, que ele não vai comprar? E aqui eu entro com um bastidor importantíssimo. Essa decisão de enviar esse ofício ao Instituto Butantan, de incorporar a Coronavac na programação de vacinação do país, ela não foi tomada de afogadilho, não foi anunciada de forma impensada pelo general Eduardo Pazuello. A gente contou no 360, apuração minha e de Kenzo Matida, que está sempre ligado no Ministério da Saúde. O governo debateu isso. Esse ofício circulou por outros ministérios, Ministério da Economia, Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello conversaram antes da reunião dos governadores sobre vacina. O presidente estava ciente. O que o presidente não queria? Uma bateção de bumbo em torno disso. O que o presidente odiou? Primeiro, Eduardo Pazuello, naquele momento, aos governadores fala, essa vacina do Butantan vai ser a vacina brasileira. E aí, a repercussão foi muito grande. João Dória, governador de São Paulo, rapidamente capitalizou isso. Os governadores também festejaram muito. O presidente Jair Bolsonaro viu que a sua base estava muito insatisfeita, reclamando, chiando, cobrando. E aí, então, ele recuou. Um outro ponto importante de você entender nessa questão, a Daniela falou, olha, esses acordos, Oxford, Fiocruz, Sinovac e Butantan, eles são muito similares, mas tem uma pequena diferença. O Butantan tem uma capacidade maior de produção. O próprio Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, falou que hoje o Instituto Butantan é responsável por 75% das vacinas que o governo federal compra. Então, abrir mão da produção de uma vacina pelo Instituto Butantan nesse momento é muito complicado. Tá aí, a Renata tocou nos pontos que são importantes de você ter. O discurso do presidente Jair Bolsonaro também vai contra a obrigatoriedade da vacina. Para crianças e adolescentes isso não é uma questão, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os pais são obrigados a vacinar seus filhos. Então, nesse caso, para as crianças, para menores de 18 anos, não tem questionamento, mas para adultos, sim. A própria, ninguém tá falando, claro, né, Renata, de você colocar uma arma na cabeça da pessoa e obrigar ela a tomar a vacina, mas talvez de estabelecer sanção, o que também é muito difícil de ser fiscalizado. Vale mesmo, é o bom senso e o desejo de todo mundo de voltar para um momento melhor, mais feliz, onde fosse possível ficar mais juntos, né, uns dos outros, do que esse no qual nós estamos agora. Peraí, que tem um detalhe importantíssimo que você tá esquecendo, pegadinha do malandro, aquele plot twist que a
gente adora. Ah, essa vacina chinesa, eu não quero por causa da origem dela, eu não confio. O que aconteceu? O que a gente soube? Nesta quinta-feira, em entrevista ao CNN 360, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse o quê, Daniela? Questionado pelo Kenzo Matida, que, como a Renata disse, acompanha muito de perto essas questões do Ministério da Saúde, Kenzo Matida disse o seguinte: olha, a informação que eu tenho é de que o insumo da vacina de Oxford é chinês. É isso? E aí o presidente da Anvisa falou: sim, essa informação está correta, ponto. Aí o Kenzo Matida pediu para que ele explicasse o que era o insumo de uma vacina. E ele disse: é como a farinha para fazer o pão. É o produto principal. Ou seja, a vacina de Oxford é da China, basicamente. É isso. Pã! Por isso vocês não esperavam, né? Realmente. Isso foi demais, gente! Pelo amor de Deus, maravilhoso, adorei. Para encerrar, que no fim do dia, nova apuração Kenzo Matida, né? Aí o Instituto Butantan, que tinha a expectativa de a Anvisa autorizar exatamente a importação, ou seja, que venha para o Brasil material primário para a fabricação da vacina da Coronavac. Aqui, o Instituto Butantan esperava essa autorização para outubro e foi avisado pela Anvisa de que só no dia 11 de novembro a Anvisa vai debater o assunto. E isso em meio a essa queda de braço e o presidente Jair Bolsonaro dizendo que não quer a vacina de jeito nenhum e a Anvisa controlada por um aliado do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que está ali agindo tecnicamente, que não vai se pautar por política, mas já há aí, por parte do Instituto Butantan e do governo de São Paulo, um discurso de que deliberadamente, né, estão atrasando ou não tratando com a celeridade devida a importação de material imprescindível para finalizar os testes da Coronavac. É triste porque no meio disso tudo estamos nós. Eu, você, a Renata, enfim, estamos nós, os nossos pais, os nossos avós, todo mundo ansioso para encontrar uma saída e sem achar, né, Renata? E essa brigalhada aí no meio. Vamos rezar, minha gente, para esse povo ficar numa boa e a coisa, né, entrar num eixo bom, porque, olha, honestamente, eu não aguento mais. Eu quero a vacina, eu quero a cura. Me tira desse túnel, Renata, nesse lugar escuro. Eu quero a vacina, eu quero qualquer vacina. Exato. Alguém chama o Kenzo e pergunta o que vai acontecer, porque assim, eu sou a louca do que de tudo, né? Dos precatórios, do teto, tudo que é assunto chato. Agora a gente tem o louco da imunização, que é o nosso Mr. Vacina, Kenzo Matida. A gente podia chamar ele aqui qualquer dia. E eu sou só apenas a louca do isolamento. Eu tô cansada de ficar sozinha. Eu quero ver a Bia Bãe. E o pior é que é verdade, gente. Eu quero muito ver a minha família. Saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Eu nem quero aglomerar, eu só quero poder dar um abraço na minha mãe, ver meu sobrinho que fez 1 ano. Ah, não, eu nem quero começar a falar porque chora. Eu quero abraçar minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo, mas eu também quero aglomerar, desculpem. Pra gente aqui não matar os nossos editores de desespero, como a gente fez na semana passada, vamos fazer um registro muito rápido e agora a parte do registro rápido vai ficar comigo e a gente vai tratar do segundo tema da semana, que foi divertidíssima, no judiciário. Tem data marcada a posse de Cássio Nunes Marques, o indicado de Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, foi aprovado em sabatina pela CCJ, como a gente disse que seria, foi aprovado pelo plenário do Senado Federal, como a gente disse que seria, e toma posse na corte no dia 5 de novembro, depois de se encontrar nesta quinta-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Marcaram a data da posse. Mas isso tá longe de ter sido a melhor coisa que aconteceu no Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. Eu vou fazer só a memória e a Renata conta o que vale, que é o recheio. Bom, teve aquele julgamento do Supremo sobre a liminar do Fux, que derrubou a liminar do Marco Aurélio Mello, que tinha soltado o André do Rep, que depois, quando mandaram prender de novo, já tinha fugido e foi pro Ciscafedeu. Beleza. Aí, no meio daquele julgamento, o presidente do Supremo, Luiz Fux, falou: olha, eu, inclusive, tô aqui super aberto a receber sugestões de mudança
mudanças no regimento do Supremo para a corte funcionar melhor. E aí, Renata, quem falou? É mesmo, amigo? Se você quer, tome aí, tome aí, tome aí. Quem falou, Renata? Ele, Gilmar Mendes, escreveu ali um documento, 11 páginas com sugestões. Vamos mudar? Então vamos mudar. Tem até gráfico pizza aqui nesse negócio que o Gilmar Mendes escreveu. Eu juro por Deus, eu gente. Gosto do comecinho. Em atenção à sugestão de Vossa Excelência, eu encaminho aqui algumas coisas. É maravilhoso. Então, mas aí um exemplo aqui. No caso de declínio de competência, não pode, então, o ministro decidir sozinho. Então, se eu vou decidir que um caso, para vocês entenderem, um caso que tá comigo, um caso da Lava Jato, que todo mundo gosta de pensar, tem que ir para a primeira instância, eu não vou tomar essa decisão. Tem que ir para o plenário, todo mundo aprecia, todo mundo decide junto. Problema disso. Já não vendo problema, porque isso não tá decidido, né, gente? A gente tem aqui a sugestão do Gilmar Mendes e tem que ver do que sai. Problema é que quem olhou já detectou. Olha, fica mais difícil, então, esse movimento acontecer, né? Demora mais, porque afinal tem que reunir todo mundo e não mais uma decisão individual de um ministro. E 2, vai abarrotar o plenário do Supremo Tribunal Federal. Se você tem as ações penais, como já sugeriu e aprovaram no caso de Fux, que agora todas vão lá para o plenário e não mais para as turmas. Se você somar também essa sugestão aqui, você vai ter muita coisa indo para o plenário, de uma corte que já tem muito acervo, né? Muita coisa a ser julgada. Bem, os criminalistas que acompanham tudo muito de perto, o que você acha? Estão olhando ali falando, meu Deus, estão festejando. Se tudo isso acontecer, será ótimo, porque aumentam as chances dos crimes prescreverem. Vai demorar muito mais para o Supremo Tribunal Federal julgar. Então, quem tem cliente badalado e que tem caso lá pendurado no Supremo Tribunal Federal, tá olhando isso com atenção e gostando muito. Ou, como um advogado me lembrou outro dia, ou é isso, ou o Supremo Tribunal Federal vai virar uma corte penal e os outros temas vão ter de ficar relegados a segundo plano. E isso é um petisco, porque como a Renata disse, tem 11 páginas de sugestões à vera, né? Inclusive uma sugestão para você colocar um prazo máximo para submeter ao plenário, ao julgamento dos colegas, uma decisão liminar ali que é dada monocraticamente, ou seja, uma decisão que passa a valer de imediato. Ela é liminar porque entende-se que a questão é uma emergência, mas ela é dada por um ministro só. Então ali Gilmar propõe, então tudo bem, beleza, vamos deixar vigir por até, 180 dias, porque a liminar mais longeva da história do Supremo foi dada pelo próprio presidente do Supremo hoje, né? Luiz Fux. Foi uma liminar na qual ele concedeu auxílio moradia para todos os integrantes, os juízes e todos os integrantes do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos, independentemente de essas pessoas morarem ou não no lugar onde você trabalha, porque o auxílio moradia é meio que para você poder ali, sei lá, se você é de Brasília, é designado para trabalhar em São Paulo, então você tem ali uma ajuda de custo, porque não necessariamente você vai estar na sua casa, você vai poder levar a sua família, enfim, mandou pagar para todo mundo e isso ficou por 4 anos sem ir ao plenário do Supremo. Enfim, a gente vê ali que tá sobrando alfinetada pra caramba, mas você, claro, vai saber de tudo aqui sempre com a gente toda sexta-feira no horário de Brasília. Tchau, Renata! Tchau, Dani! Tchau, os nossos ouvintes do horário de Brasília. Até a semana que vem.